Chegamos no pré-jogo para essa partida aí com alguns momentos muito interessantes, tem umas histórias que poderiam ser contadas, por exemplo, Toni Kroos, 10 anos de Real Madrid, o cara tá indo embora, multicampeão, craque eterno que vai ficar marcado na história do futebol sem dúvida nenhuma. Né, a gente também tinha aí a história do Marco Reus, né, que é um jogador muito querido pelo povo, pelo mundo. Spoiler, hoje entrou, não jogou nada. Na sua primeira temporada ele foi vice de Champions League pelo Borussia em Wembley e hoje ele poderia ter sido campeão da Champions League pelo Borussia em Wembley, mas ele vai embora da mesma maneira como ele chegou. A torcida do Borussia Dortmund costuma sempre fazer show, né? Se tem uma coisa que esses caras sabem fazer é torcer. Né? E torceram muito, torceram quanto eles quiseram aqui, encheram o Wembley lá de amarelo. Fizeram uma bela festa, mandaram um bandeirão lá, dando uma provocada no Real Madrid ainda, né, e tal, mas o tiro saiu pela culatra. O Dortmund chegou para essa partida com a escalação que era mais provável, né, com Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Madsen, Henry, Can, Sabitzer, ADM, Brandt, Sancho e Füllkrug. E o Real Madrid também. Lembrando que o Tchouaméni está com um probleminha físico, né? Tava com uma lesãozinha no pé, acho. E aí entrou o Camavinga no time principal. Então ficou aí Courtois voltando à titularidade justamente numa final de Champions. Esse cara é literalmente a representação do capeta na face da terra. Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy, Kroos, Valverde, Camavinga, Bellingham, Rodrigo, né? E o Vini Júnior. Esse era o pré-jogo, cara, uma festa muito bonita das duas torcidas. Cara, eu acho que o ambiente, assim, pré-Champions é muito maneiro, aquela expectativa em todo mundo, e todo mundo meio que feliz, assim, né? Não chegou no momento de ficar tenso ainda, então tá todo mundo empolgado, a galera chegando, os torcedores felizes, fazendo festa, os caramba, antes da tristeza. Mas esse era o panorama de uma Champions que acho que a maioria das pessoas colocava o Real Madrid como favoritaço, e também eu, pelo menos, projetava uma final em que o Real Madrid fosse ter mais controle do jogo e o Borussia Dortmund seria um time que jogaria um pouco mais de forma reativa, um pouco mais atrás para sair de repente num contra-ataque rápido, alguma coisa do tipo, né? Mas não foi o que aconteceu. Eu queria saber do Yuri o que ele acha, mas olha só. O primeiro tempo, acredito que muito ao contrário da maior parte das perspectivas aí, né, do que a galera imaginava, foi de um Borussia Dortmund que não foi pouco superior, cara. O Borussia Dortmund foi muito superior na primeira etapa, na minha modesta opinião. Em termos defensivos, cara, o ADM e o Sancho, um de cada lado, voltando muito pra marcar, né, com índice de trabalho gigantesco, conseguindo anular de certa maneira ali os nossos queridos Vini Júnior e Rodrigo, ou quem caía por ali. O Bellingham também teve um primeiro tempo muito complicado, que ele não conseguiu jogar direito, né? Assim, muito forte na marcação. Achei também que Sabitzer e o Henry Can sempre achei um jogador muito limitado, mas fez uma partidaça também, acho, hoje. Foram muito bem no meio campo. Eles conseguiram neutralizar o Real Madrid a ponto de que na primeira etapa o Real deu 2 chutes pro gol. E pra quem não lembra, eu vou dizer que foram. O Valverde de fora da área mandou na lua. E depois o próprio Vini Júnior de fora da área mandou no espaço sideral. Então assim, foi um Real Madrid praticamente inofensivo. Um Real Madrid sem dentes no primeiro tempo. Enquanto isso, o Borussia Dortmund, cara, não ficou atrás não. Foi pra cima, chegou a fazer algumas pressões lá em cima da defesa do Real Madrid. Criou muitas chances, cara. Criou muitas chances. É isso que faz a final, na minha opinião, não chega a ser no nível daquela de 2022 contra o Liverpool, mas é parecida. De certa maneira. Porque, pô, cara, tem aquela chance que o Füllkrug recebe uma bola em profundidade, faz um pivô, toca pra trás, o Brandt sai na cara do gol, chuta pra fora. Tudo bem que ele tava muito bem marcado, tava 2 jogadores do Real Madrid chegando ali, né? Ele tenta tirar do Courtois, só que ele manda muito, muito longe, manda pra fora do gol. Né? Depois teve outra chance, cara, uma bola enfiada em que a defesa do Real Madrid não conseguiu cobrir o ADM. O ADM, ele fez uma partida boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque, cara, é um jogador muito rápido e que sabe correr. Ou seja, ele sabe fazer as corridas corretas, no timing correto. E ele fez aqui a corrida perfeita, se meteu por ali, recebeu atrás da zaga do Real Madrid, saiu na cara do gol. E aqui é o primeiro momento que eu já quero pedir pro Yuri comentar, porque, cara, é o AD... Olha só, o mundo inteiro tá assistindo, irmão. Tu tá enfrentando um colosso imbatível. Tu sai na cara do Courtois. Desculpa, o ADM tremeu. Ele não quis finalizar. Ele poderia até tentar uma cavada se ele quisesse, porque o Courtois saiu muito do gol. Ele poderia tentar driblar, só que na tentativa de driblar, o Courtois tem uma envergadura gigantesca. Pra quem não sabe, o Courtois tem 2 metros de altura praticamente. Pra tu driblar esse homem, tu tem que dar um tapa muito pro lado. Não um driblinho qualquer. E o ADM ele é muito rápido, só que ele deu um tapa exageradamente pra linha de fundo e perdeu completamente o ângulo. E quando ele chegou pra finalizar, tava todo cansado, já torto, sem ângulo.
E com o Carvajal, que fez uma grande partida, apesar de em alguns momentos ser um péssimo ator, mas cara, Carvajal voltou ali e travou. O que tu acha que o ADM deveria ter feito nesse momento? E assim, eu diria que de todas as chances do Borussia Dortmund, que foram várias, a gente vai falar mais sobre elas, essa aqui foi a mais cristalina. Porque pra quem vê a imagem, o ADM tava com a bola dominada na cara do Courtois. Mas assim, na cara, e o Courtois tava longe do gol, o Courtois saiu muito, né? Se é um jogador como o Vini Júnior, por exemplo, teria guardado, creio. Se é um jogador como o Mbappé, teria guardado, creio. Mas o ADM, nos momentos que ele esteve bem, foi pra se posicionar pra receber a pelota. Mas na hora de fazer acontecer, ele falhou não só nessa, mas falhou em todas. Complicado esse momento, né, cara? Você citou o Mbappé aí. Em 2022 ele fez isso, né? Tem um lance lá no Bernabéu que ele sai na cara do Courtois e ele deixa o Courtois completamente só a nata no chão, chuta a bola pro gol, só que o gol acaba sendo anulado, né? Por impedimento. Eu acho que eu concordo com você. O ADM peidou na farofa, essa que é a verdade, sentiu. E é nesses momentos, cara, que você nota a diferença que faz você ter um dos melhores goleiros da história, que o Courtois já atingiu esse patamar, vamos ser sinceros aqui, vamos ser honestos. Você tem um dos grandes goleiros, um dos goleiros mais decisivos do futebol, porque goleiros, grandes goleiros, eles têm um hack, né? Pra quem não conhece o hack, One Piece é tipo você impor a sua vontade sobre outra pessoa. Você impõe de forma tão incrível que você consegue até derrubar essa pessoa, você consegue até impactar no consciente dela. E um goleiro como o Courtois, ele tem isso. Então o cara sai na cara do Courtois, ele fica nervoso. Isso aconteceu em 2018 com o Renato Augusto, né? O Renato Augusto até falou. Quando ele sai, aquela famosa chance do Renato Augusto, a chance de empatar o jogo contra a Bélgica em 2018, ele fala que ele pensou, cara, o Courtois é muito grande, então eu vou chutar no cantinho que ele não pega. E aí ele chutou tão no cantinho que a bola foi pra fora. O Courtois, ele impõe isso, né? Você sai na cara do Courtois, se você for um jogador que não é um dos grandes, né, não é um dos melhores, você fica nervoso. E aconteceu exatamente isso com o ADM, cara. Na hora que ele sai, você vê que ele para, quando ele vê o Courtois, ele fica sem saber o que fazer, cara. Ele dá aquela mexidinha no corpo, assim, sabe? Pra ver se o Courtois cai, pra ver se o Courtois dá uma brecha. E ele não sabe o que fazer. Aí no último desespero, os jogadores do Real Madrid chegando, fungando. Provavelmente algum jogador do Real Madrid gritou, vai perder, vai perder. Como você faz na pelada, quando aquele cara ruim sai na cara do gol, aí você corre atrás dele e você fala, vai perder, vai perder. Eles ficam nervosos, tá ligado? Deve ter acontecido uma parada dessa. E o ADM ficou nervoso, cara. Aí, no desespero, quando ele viu que não dava tempo de fazer mais nada, ele deu tapa pro lado, só que aí a marcação do Real Madrid já tinha chegado, ele deu tapa completamente errado, com muita força, e acabou não fazendo nenhuma coisa nem outra, né? A melhor coisa que ele conseguiu tirar dessa jogada foi um escanteio. E aí, cara, é aquele negócio, né? De fora é fácil você falar, mas a gente tá aqui pra dar a nossa opinião. E a gente não precisa ser jogador do Borussia Dortmund pra dar a nossa opinião. Tu faria esse gol aí? Eu não faria, com toda certeza. Eu ia tentar encobrir o Courtois. Pô, eu vi o Messi fazer milhões de gols assim, porque eu não posso fazer, né? Aí eu jogo a bola no nariz dele, tá ligado? Provavelmente. Mas assim, cara, pelo menos você tem que fazer alguma coisa, irmão. Pô, ou você chuta a bola, ou você dribla o goleiro. E você tem que decidir logo. Porque esse tipo de jogada, cara, ele sai com uma dianteira grande pros jogadores do Real Madrid, ele entra muito sozinho. Não tinha nenhum jogador do Real Madrid no cangote dele. Só que ele demora tanto pra decidir o que vai fazer que os jogadores do Real Madrid chegam, cara. Aí ele perde tempo e espaço. Ele tinha que fazer alguma coisa. Ou chuta, tenta chutar no meio das pernas, tenta chutar por cima do goleiro, ou vai pra dentro e tenta o drible logo. Só que você tem que se decidir. Ele não sabia o que ia fazer e acabou desperdiçando a melhor chance do Borussia Dortmund no jogo. Exatamente, né, cara? Alguém falou ali, o ruim de ter jogador medíocre na equipe é que uma hora tu precisa dele. E, pô, não é que o ADM é medíocre, o ADM é um bom jogador, cara, mas é de fato, assim, tem momentos que... Tipo assim, o teu time coletivamente pode jogar muito bem, pode ser muito bem montado, taticamente dar um banho no adversário e fazer um grande primeiro tempo, como foi o caso do Borussia Dortmund. Só que, cara, quando chega na questão individual, faz muita diferença, cara. Faz muita diferença. Não tem... Às vezes tu tem um jogador de nível 7, é a diferença. Assim, a diferença de tu vencer uma Champions ou perder é isso. Tu tem um cara de nível 7 com a tua melhor chance ou um cara de nível 9. Muitas vezes é isso. Se é o Füllkrug ali, cara, pelo menos... Ele finalizaria, ele não tentaria driblar. Se ele faria o gol, não sei, mas ele meteria mal bucho. É isso, e essa aí não foi a única chance do Borussia Dortmund clara, né? A verdade é que eles continuaram, na minha opinião, muito melhor. Teve uma bola enfiada pro Füllkrug, que obviamente o Courtois muito bem, sai em cima dele, fecha o ângulo, e o Füllkrug faz o que ele pode, que é meio que dar um carrinho e joga a bola na trave, cara, e a bola bate caprichosamente na parte interna da trave, e ao invés de ir pra dentro, ela vai pra fora, ela sai...
No momento que ali, eu sou twitteiro, né? Quem sabe aí, quem me acompanha aí sabe que eu tô sempre no Twitter e tal. Aí eu fui lá ver a reação da galera. Nesse momento, se tinha alguém que acreditava na vitória do Borussia Dortmund, caiu pra 0. Eu não vi mais ninguém. Era literalmente todo mundo falou, ih, rapaz, é o pacto. Vê a história do pacto. Eu nem considero muito essa chance, porque depois que mostra Tava impedido, o replay, né? o Füllkrug tava com o ombro à frente, então eu acabei nem levando muito em consideração. Assim, tava impedido, acho que se sair o gol seria anulado no VAR, né? Mas de qualquer maneira, acho que é uma amostra de que o Dortmund tava criando chances e não tava conseguindo fazer, né? Seja porque o jogador tremeu, seja porque tem alguma coisa ali que, no detalhe, às vezes o futebol é assim, cara, no detalhe a coisa não entra, a coisa não vai, né? O Füllkrug tava impedido no detalhe, acho que se fosse pro VAR seria coisa de centímetros ali, né? E a finalização vai na parte de dentro da trave e não entra, vai pra fora. E eles continuam criando chances. Tem mais uma vez que o ADM... Tem uma coisa que o ADM é rápido. Ele é muito bom. O Rudiger tá longe de ser um zagueiro lento. Muito pelo contrário, o Rudiger é rápido pra caramba também. Mas tu bota os dois na correria, meu irmão, os dois a 80... os dois a 80 km por hora, o ADM ganha. O ADM chegou na frente na bola enfiada aqui... Só que, novamente, cara, é aquele momento em que ele fez tudo certo até o momento de decidir, né? Igual naquele outro lance. Ele faz a corrida perfeita. Quando a bola chega, em vez de ele dominar puxando um pouco pra dentro pra finalizar, ele domina um pouquinho errado, a bola foge um pouco. E aí quando tu vai ver o frame aqui da finalização, ele já tá com o ângulo todo arrombado, já tá longe do gol, o ângulo fechado e tal. Mas mesmo assim, ele consegue finalizar, o Courtois pega, e aí a bola volta no Füllkrug. Até achei meio cruel, porque eu fui olhar no SofaScore, e isso aqui contou como uma grande chance pro Füllkrug. Uma bola rebatida que veio toda torta pra ele, dificílima de cabecear. Ele faz um contorcionismo maluco pra tentar cabecear a bola, e obviamente não consegue, porque tava muito difícil. Mas contou como grande chance, naquele momento que tu percebe que as estatísticas e notas, né, obviamente não é tudo no futebol, não conta toda a história, né. De qualquer maneira, foi mais um gol que o Borussia Dortmund perdeu, e muita gente, imagino que pensou, pô, cara, olha só, se tu parar assim a imagem, né, o Füllkrug tá entrando livre no segundo pau. Não vou falar que tava fácil pro ADM, porque o Rudiger tava chegando na marcação, e tu sabe, o Rudiger é outro, irmão. Tu tá com a bola, vem o maluco do Rudiger nas tuas costas, tu começa já, eita, que eu faço, né? Aí o ADM chutou, o Courtois pegou, e o Courtois já começava a aparecer, né? Um goleiro que foi muito falado antes dessa final da Champions, o fato dele voltar, passou a temporada inteira lesionado, voltar e pegar essa vaga titular justamente na final. Foi muito discutida essa questão Lunin, que fez um grande mata-mata de Champions contra o Courtois, mas a gente tá vendo aí que o Courtois, ele voltou no nível que ele parou, cara, é bizarro. O Courtois, ele não... como se ele não tivesse lesionado, né? E esse momento aí, Yuri? Né, só ia citar que eles estão preparando um documentário sobre a temporada lesionada do Courtois, e esse documentário vai terminar de forma fina, né, cara? Vai concluir ali com o jogo dele na final da Champions. Essa chance do ADM, ela mostra muito a importância do primeiro toque, né? Total. Do domínio. Foi ali que ele perdeu o gol. Exato. Um jogador de qualidade, um jogador esperto, ele mata o primeiro defensor, o primeiro marcador no domínio. Vou dar um exemplo recente. O primeiro gol do Phil Foden contra o West Ham, na rodada final da Premier League. Cara, o Foden recebe, cara, no domínio. Ele mata o primeiro cara do West Ham que vai em cima dele. Abre e caixa. A importância do primeiro toque, cara, é crucial para um atacante, porque esse domínio orientado, quando você já domina, ajeitando o seu corpo e ajeitando a bola na melhor direção possível. Isso aí resolve o jogo, cara. Porque se ele faz o domínio correto, ele sairia na cara do gol, em condições de finalizar de forma bem melhor. Eu até acho que ele fez o certo depois, abriu pra perna esquerda, irmão. Soltou balas. O zagueiro tá chegando, chuta. E ele chutou bem, o Courtois fez uma grande defesa, tá ligado? Mas se ele domina certo ali, seria outros 500. É, que ele tava muito longe, muito sem ângulo já, né, quando essa chance aconteceu. Mas acho que ela foi, assim, a epítome de que, no final das contas, teve mais uma chance do Borussia ainda, cara. Que foi um contra-ataque muitíssimo bem armado pelo nosso querido Borussia Dortmund, que cai na frente da área, assim, pro Sabitzer. Ele manda um balaço no canto, rasteirinha. E é uma bola muito difícil, porque tu vê no replay que ela não vai rente ao solo, cara. E ela não vai também voando numa trajetória linear. Ela vai dando umas picadinhas, ela vai numa trajetória um pouco não uniforme. E aí tu vê que o grande goleiro aparece. Tem goleiro que cai nessa bola aí e toma o gol, irmão. O Courtois caiu e pegou. Pô, é muito difícil fazer gol nesse cara, mano. Pô, o Sabitzer... Assim, Yuri, eu acho que ele chutou de forma perfeita. É difícil chutar melhor do que aquilo. Ele chutou forte pra caramba, muito no canto. E o cara foi buscar, cara.
Como diria o Klopp, El Rodido, o Courtois. A única final que esse não fechou o gol foi a de 2014. Era só a cabeçadinha que era Mas ele jogava por quem, Yuri, naquela época? Jogava pelo Colosso. Era só uma cabeçadinha, nem foi tão no canto a cabeçada. Aí pelo Real Madrid, não. Pá, a bola veio aqui, pá, meu Deus, aqui, pá, meu Deus, pá, bola no canto, bola pra cima, pra trás, pra um lado, chute forte, chute fraco, cabeçada, meu Deus, é o Courtois, lá vai o Courtois. Terminou o primeiro tempo que, na minha opinião, o BVB foi muito melhor, tá? Em finalizações, 8-2 pro Borussia Dortmund. E eu já falei pra vocês, as duas do Real Madrid foram na lua, irmão. Não passou nem perto. O Kobel, no primeiro tempo, não fez nada. Ficou assistindo o jogo. O Borussia Dortmund foi muito melhor, tanto na marcação, anulou os principais jogadores do Real Madrid. O Vini quase não conseguiu ganhar nenhuma. E olha que ele tava contra o Rierson, que é limitado. O Bellingham tava no bolso de qualquer um que cair ali, o Sabitzer, Henry Can desarmando o Bellingham toda hora. O Rodrigo, primeiro tempo, todo respeito ao Rodrigueiro, nem apareceu, mal tocou na bola. Eu até cheguei a pensar, eu juro pra vocês, eu até falei pro Yuri, o Yuri é testemunha, eu falei pra ele no intervalo do jogo, eu falei o seguinte: Yuri, eu acho que os jogadores do Real Madrid estão doentes. Porque não teve aquele papo de que o Lunin tava com uma virose, o Lunin tava passando mal e tal, ficou lá pra não infectar os colegas. Depois, antes da final da Champions, teve uma notícia de que o Vini Júnior tava com febre, tava entrando em campo medicado. Eu falei, Yuri, não é possível, cara, esses caras estão tudo doentes, esses caras estão tudo gripados, estão tudo com febre, porque eu não tava reconhecendo aquele time do Real Madrid. E pelo contrário, o Borussia Dortmund fazia um grande jogo. No primeiro tempo, assim, eu acho que foi quase todo do Dortmund, né, se a gente for parar pra analisar assim. Os jogadores do Real Madrid não estavam com febre, Yuri. Não estavam, porque vai pro intervalo, uma partida que o BVB foi melhor na primeira etapa, e no segundo tempo as coisas são diferentes, cara. Só que assim, não são diferentes porque o Ancelotti fez uma grande mudança. Pô, ele não chegou e tirou, tira o Bellingham, tira isso, muda taticamente, não. O time voltou igualzinho, mas a atitude tava diferente. E o segundo tempo foi muito mais pro Real Madrid. E antes da gente entrar, né, nessa questão do segundo tempo em si, cara, eu queria saber, o que tu acha que o Ancelotti chegou no vestiário e falou, e fez? Foi na base da motivação? Ele consertou alguma questão tática por ali? Porque, cara, eu e o Yuri, acho que quem nos acompanha já sabe que a gente não gosta de mentir pra ninguém aqui, ó. Nenhum de nós dois é muito sabido da tática. Aquela galera que vai, não sei o que lá, da ultrapassagem, do negócio posicional, papapá. Eu não sou o cara que eu consigo ver muito claramente assim, né? Mas talvez tenha sido algum ajuste tático, alguma coisa de motivação, algum detalhe, uma questão de postura. Ou simplesmente ele chegou no intervalo e fez assim, ele chamou a galera e falou assim, ó, presta atenção. Aí todo mundo olhou pra ele e fez. Eu acabei de levantar minha sobrancelha igualzinho o Ancelotti. Ele sacrificou 82 bolas. Não, mentira, que isso? O Carletão não faz isso, não. Ele é italiano. O sacrifício é humano mesmo. Sacrificou 15 pacotes de macarrão. Cara, o Ancelotti não me parece ser o tipo de cara que chega em vestiário bufando, xingando, gritando, quebrando as coisas. Muito pelo contrário, eu acho. Cara, acho que no máximo ele conversou com os caras pra tentar acordar eles. Porque o Real Madrid realmente fez um primeiro tempo muito lento, muito desligado, tava perdendo a maioria das divididas contra o Borussia Dortmund também. Cara, isso é uma coisa que eu fiquei chocado, cara. Eu vi coisas que eu quase nunca vejo. O Kroos errando passe, o Bellingham chegando na dividida e sendo desarmado meio facilmente, assim, cara. Mal fraca dele, hein? Por isso que eu falei pra ti, né? Eu acho que os caras tão doentes, cara. Não é possível, os caras tão fracos, tá ligado? Eu acho que realmente deve ter sido muito isso, né? Porque o Real Madrid era muito favorito pra essa final de Champions, cara. Então, às vezes, é difícil você evitar a desconcentração quando o seu time é tão favorito, né? Mesmo que o Real Madrid seja um clube muito acostumado a jogar finais de Champions, acho que essa deve ter sido a final que eles eram mais favoritos em muito tempo. Porque assim, as finais contra o Atlético de Madrid, o Real Madrid era favorito, mas era jogo duro. Porque a gente via o Real Madrid enfrentando o Atlético de Madrid durante a temporada e dava jogo, né? Inclusive em 2016, questão de 2 meses antes da final da Champions, o Atlético de Madrid derrota o Real Madrid no Bernabéu. Então se sabia que tinha jogo, mas essa contra o Dortmund, o Real Madrid era muito, muito, muito favorito. Então acho que às vezes acontece de você entrar com um pouquinho de desconcentração ali, a mais do que o normal. Acho que no segundo tempo ele só corrigiu isso. O Dortmund perdeu um pouco do ímpeto, né? E assim, até esqueci de falar sobre isso, mas questão de estratégia de jogo, cara. Acho que também era o mais natural, talvez fosse que o Dortmund fosse pra retranca, pra tentar explorar os contra-ataques. Mas eu acho que também fazia sentido essa postura, porque eles têm jogadores de muita qualidade, o Borussia Dortmund, né? Não é um Borussia Dortmund tão bom quanto o de 2021, que tinha o Bellingham, tinha o Haaland, tinha o Sancho, numa fase melhor do que tá hoje. Era um timaço aquele.
Mas ainda assim é um Borussia Dortmund que tem bons jogadores, tem jogadores de qualidade, não tem jogadores para jogar na retranca, entende? Então acho que fazia sentido essa estratégia que eles adotaram, uma estratégia que deu certo. A gente não pode fazer a crítica pelo resultado. Acho que o Terzic merece muitos elogios pela final, pela Champions inteira. Tipo, o trabalho do Terzic no Dortmund é um trabalho com muitos erros. Muitos erros. Isso aí todo mundo sabe. Todo mundo que acompanha o Borussia Dortmund sabe. Ainda assim, cara, foi vice-campeão da Bundesliga e vice-campeão da Champions, tá ligado? Então tem que dar a César o que é de César. Acho que ele fez uma boa Champions. Acho que ele preparou o time muito bem para enfrentar o Real Madrid. Uma das melhores preparações. Talvez esse tenha sido o jogo mais difícil do Real Madrid na Champions, cara. Tirando os jogos contra o City, né, que foram difíceis pra caramba. Mas fora isso, eu acho que foi o jogo mais difícil, cara. Um adversário que deu trabalho pro Real Madrid, né. E até um detalhe interessante que eu preciso mencionar é que o Real Madrid é campeão da Bundesliga, né, porque ele passa na fase de grupos pelo Union Berlin, depois elimina o RB Leipzig nas oitavas, elimina o Bayern de Munique nas semis e elimina o Borussia Dortmund na final. Então, a Madrid é campeão da Bundesliga, né? Passou por 4 alemães, um italiano, um inglês e um português para conquistar a sua 15ª. Chegando no segundo tempo, cara, uma coisa que aconteceu que eu percebi, né, foi que o Real Madrid mudou completamente. Se no primeiro tempo o BVB foi o melhor, no segundo começou com uma coisa que... Olha só, Yuri, na narrativa da ficção, em séries, livros, jogos, tem uma coisa que eles chamam de foreshadowing, que é um negócio assim, por exemplo, o que vai acontecer lá no final do Eurocast, eu já dou uma dicasinha agora, entendeu? Eu já boto um detalhezinho aqui que pra quem tá ligado já dá uma olhadinha no que vai acontecer lá no final. E o que aconteceu aos 50 minutos? 5 minutos do segundo tempo. Bola na área no escanteio. O cross cobra. Quem é que sobe de cabeça? Carvajal. Manda pra fora. Tava ali o foreshadowing. Ninguém sabia o que vinha acontecer. Cara, pior que na hora eu pensei, é só o que me faltava o Real Madrid ganhar a Champions com o Carvajal decidindo. E antes disso tinha tido outra chance, né? A bola que sobra pra ele na área, ele finaliza e o Madsen bloqueia. Você foi até depois, na real, foi até depois. E o Carvajal chegando, eu digo, meu Deus, é só o que faltava. O Real Madrid ganhar a Champions com o Carvajal resolvendo a final, pelo amor. Não, a gente tem até um vídeo no Eurofute aqui de jogadores subestimados, em que a gente fala bastante sobre o Carvajal, né? A gente bota o Carvajal lá e coloca ele como um jogador grande na história do Real Madrid, muito importante em várias conquistas de Champions e tal. E dessa vez ele não fez nenhum gol na Champions, só na final. Tu vê, ele aparece de cabeça, ele não é um jogador alto, né? Acho que ele tem a meia altura, sei lá, 1,70m e pouco, né? Ele sobe de cabeça no primeiro pau, jogada claramente ensaiada, e perde. E aí naquele momento ali já era um aperitivo do que vinha pela frente, né? Porque depois o Carvajal tem mais essa chance aí no segundo pau, que o Yuri falou. E pra mim, eu fiquei olhando assim e falei, pô, a marcação do Real Madrid tá muito mais ajustada, cara. O Borussia Dortmund chegou a ter posse de bola no segundo tempo, mas eles não estavam conseguindo sair e criar chance igual no primeiro. Aqueles momentos de buraco na defesa do Real em que o ADM fazia uma corrida, em que o Sabitzer estava conseguindo achar alguma coisa por ali, não tava rolando mais, cara. O Real Madrid conseguiu encaixar no segundo tempo de alguma maneira e sem trocar peças, foi isso que eu falei. O Ancelotti deu alguma mexida na equipe ali, no anímico, algum ajuste tático, porque não foi na base da substituição, né? E no final das contas, cara, o BVB tava tendo mais dificuldade em sair jogando. E o Real, em alguns momentos tu via assim, pô, parecia papéis invertidos, porque o Real é um pouco mais fechadinho, né, cara? O Real com a linha um pouco mais baixa, esperando um pouco mais o BVB. O que até faz sentido se tu for ver por causa da velocidade dos jogadores de frente do Real Madrid, né? Vini Júnior e Rodrigo, se tu botar pra correr os dois ali, é doideira. E aí, cara, chega mais um momento decisivo, que eu acho que foi o último grande momento do Borussia na partida, né? Que aos 63 minutos o ADM desce ali pela ponta esquerda e cruza pro Füllkrug, que dá um peixinho. E, cara, meio que assim, a bola foi mais ou menos no meio do gol, Yuri. Não foi tão no canto. Mas, pô, o Courtois pega como se fosse fácil, cara. Tu não achou isso? Na hora que ele fez a defesa, eu falei, cara, é um desgraçado. Esse cara, ele nem sua, irmão. Ele nem sua, ele parece o Neuer, às vezes. O Neuer, tu lembra daquela defesa do Neuer que ele... Não lembro que jogo agora que vai ser, cara. Cara, manda um balaço. Ele nem se mexe, ele só levanta o braço assim, ó. Ele levanta o braço assim, pá. Ronaldo, na Liga dos Campeões. Então. Pô, o Courtois tem um pouco disso, não tem, cara? Ele meio que... as defesas que ele faz, às vezes parece que ele não tem nem que se esforçar tanto assim, sacou? E a sorte também faz parte dos grandes, né? Eu aprendi isso com o Mestre Kami no Dragon Ball. A sorte faz parte da força, da competência. Porque... era uma bola muito boa, o Füllkrug é um excelente cabeceador, o gol de cabeça que ele faz contra o Atlético Madrid é sacanagem, e ele acabou cabeceando mal, né, acabou cabeceando onde o Courtois tava. Se ele consegue tirar do Courtois, só se ele fosse o homem elástico ali pra pegar, mas nessas horas aí cara, é incrível, cara, toda vez que joga a moeda pra cima, cai pro lado do Real Madrid, né, que coincidência, coincidência. É até repetitivo aqui, pô. Pelo amor de Deus, meu irmão. Cara, eu tenho notas aqui da partida, né? Eu fui assistindo a partida e fui anotando. E aí tem assim, ó, nas minhas notas aqui, 72 minutos, né? Saiu o ADM,
Depois desse lance aí que o... teve um lance do Real Madrid também que o Vini manda uma bola pra área, o Bellingham vai cabecear, passa reto, o Kobe passa reto, ela quase entra, né? Mas fora isso, depois saiu o ADM, que acho que foi o grande personagem da partida pelo lado do Borussia Dortmund, não porque ele foi o melhor do jogo pelo Borussia, mas porque ele foi o cara que teve as melhores chances, né? Ele foi o cara mais acionado, foi o cara que conseguiu ser o pivô não, mas o centro, o foco ali no ataque, e que poderia ter saído como herói. Em outro universo, numa realidade paralela, pra quem assiste aí o Dark Matter, ou o Devs, as séries que eu tô assistindo agora são maravilhosas falando sobre isso. Numa realidade paralela, tem uma final de Champions que acabou 1-0, cara, que foi gol do ADM, tu acredita? Com certeza tem. Mas nessa aqui ele saiu e acho que é um cara que... Essa final pode moldar a carreira dele, assim, sabe, cara? Como que ele vai aprender com isso, o que ele vai levar de positivo, de negativo pra carreira dele, porque... Ele poderia ter sido o cara dessa final. E não foi. Saiu o ADM, entrou o Royce. Deu 2 minutos... Lembra aquela bola do escanteio lá, que o Carvajal mandou pra fora? Carvajal subiu e eu vou ler pra vocês exatamente o que eu escrevi naquele momento. 74 minutos. Carvajal no escanteio de novo. 3 pontinhos. Acabou. Já era. 10 anos depois, hein? Do Marcelo lá fazendo gol na final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Bem verdade que esse gol é muito mais importante, né? Porque o gol do Marcelo, afinal, já era quando ele faz o gol ali. Era o gol do 3-1, né? Na prorrogação, o Real Madrid já estava vencendo. Mas ainda assim, é isso, né? Dupla de laterais aí do Real Madrid. Campeão da Champions. Carvajal e Marcelo, agora os dois têm gol em final de Champions. E que cabeceio, hein, cara? Cabeceio perfeito do Carvajal. Subiu ali no primeiro pau. Deu aquela deslocada na diagonal, que é difícil pro goleiro pegar, cara. Nossa, o que eu já vi de goleiro tomar uma dessa aí não tá escrito. Ô, Yuri, sabe qual que é a altura do Carvajal? 1,73 m, cara. Ele é baixinho pra jogador no duelo aéreo, na bola na área, ele é baixinho, pô. Compara com os zagueirões lá, é tudo 1,80 m e poucos, 90. E o Carvajal não é jogador de fazer gol de cabeça, cara. Não é mesmo. Acho que tem até um gol contra o Atlético de Madrid, um tempo atrás, ele meteu de cabeça, mas ele não é jogador de subir na área assim. Então isso aqui... E não é um lateral muito ofensivo, né? Cara, olha só. Se a gente considerar que ele quase meteu esse gol no começo do segundo tempo e depois meteu já no meio do segundo tempo, só perguntando pro Ancelotti e pros jogadores pra saber. Mas tem toda a cara de que foi uma jogada ensaiada. De verdade, o Real Madrid atraindo os principais zagueiros, os principais marcadores com os jogadores mais altos e botando o Carvajal pra aparecer como elemento surpresa no primeiro pau. E deu certo, cara. E escanteio do senhor Toni Kroos, né? É. O vídeo dele do Real Madrid. Bate mão, né? Desde sempre é o batedor do escanteio do Real Madrid. Ou ele ou o Modric, né? Mas geralmente é o Kroos, quando o Kroos está em campo. Bateu perfeitamente na cabeça do Carvajal. Essa é a temporada... Calma, pra exemplificar como o Carvajal não é um lateral ofensivo. Quantidade de gols do Carvajal por temporada no Real Madrid. 0, 1, é binário, tá? 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. O que será que isso quer dizer em binário? Quer dizer alguma coisa, mas eu não sou Bill Gates, não. Aí chega nessa temporada... 6. Ele fez 6 vezes mais gols do que o seu PB antes dessa temporada. E um desses gols é o gol do título da Liga dos Campeões da Europa. Então, bizarro, né, cara? Quantos jogadores, né, velhos, digamos, velhos entre aspas, né, do Real Madrid têm atingido o auge depois dos 30. O Modric fez uma das melhores temporadas da carreira dele na temporada 21-22, já com 36 anos de idade, se eu não me engano. O Toni Kroos fez a melhor temporada dele nessa temporada, a temporada de despedida dele, a melhor temporada. E o Carvajal também fazendo a sua melhor temporada. A preparação física do Real Madrid é uma parada surreal, cara. Não é à toa que cada vez mais eu tenho visto notícias de clubes querendo contratar o Pintus, que é o preparador físico principal do Real Madrid. Porque a preparação física dos caras é surreal, cara. Não é brincadeira, não. Então, claro, cara, eu acho que... Mas eu queria saber do teu sentimento, cara. Porque, como eu falei aqui... Eu escrevi nas minhas notas que Carvajal no escanteio de novo, acabou, já era. Na hora que saiu o gol, na minha cabeça acabou, afinal, acabou ali. Tu teve essa impressão também ou tu imaginou que o Dortmund poderia ir pra frente e tentar empatar? Não, já era. Não, todo mundo sabia disso. Quando saiu esse primeiro gol do Real Madrid, um abraço. Era caixão e vela preto. Era igual na final contra o Liverpool. Depois saiu o gol do Vinícius Júnior, o Liverpool ainda tem boas chances de gol. O Dortmund nem isso, né? Tem um gol impedido, gol de cabeça do Füllkrug, né? Que esse gol impedido já é quando tava 2-0. Só que ele tava muito impedido, muita coisa impedida, então nem deu nem pro cheiro. Fora isso, cara, o Dortmund não conseguiu fazer mais nada depois do gol do Carvajal. Fato, o Borussia sentiu muito, cara, e o Real Madrid cresceu pra caramba, né? Teve uma jogadaça do Real Madrid com o Camavinga na ponta esquerda cruzando pra trás e o Bellingham na cara do gol. A lei do ex tava se desenhando, tava se concretizando e chegou o Schlotterbeck pra travar, inclusive, partidaço do Schlotterbeck. Acho que é zagueiro pra muitos anos aí, pra elite do futebol, jogador. Cara, tá um baita lançamento, hein, de perna esquerda.
Lança muito bem. O Kroos, depois teve uma falta na entrada da área, quase mete um gol de falta, o Kobel vai buscar. Depois Camavinga de fora da área, o Kobel vai pegar. Depois um lance quase idêntico ao do gol, o Carvajal sobe no primeiro pau, mas agora quem cabeceia é o Nacho e o Kobel vai pegar. Inclusive, outra coisa que eu comentei com o Yuri no intervalo, eu falei, cara, não duvido que o Real Madrid vai ser amassado e vai ganhar essa Champions com gol de cabeça do Nacho no escanteio, quase saiu o gol dele. Eu acertei o placar, hein? E no intervalo, o Pedro foi falar comigo, caralho, o Dortmund tá jogando pra caralho, isso aqui, papapá. Aí eu falei, fim de jogo, Borussia Dortmund 0, Real Madrid 2. Fato. Só que aí eu coloquei gols do Valverde e Rodrigo, né? Só que os gols foram do Carvajal e do Vini. Mas, cara, isso aí ficou claro que o Borussia sentiu, porque eles estavam muito bem quase a partida inteira, muito menos bem no segundo tempo, é verdade, mas sai o gol do Carvajal, eles começam a conceder chances uma atrás da outra. Pô, o Camavinga quase faz gol, né? O outro quase faz gol, o Kroos quase faz gol, depois o Nath quase faz gol. O 2x0 tava madurando. E aí o Madsen, que é um lateral esquerdo que, com pouca experiência em elite, ano passado tava jogando segunda divisão, excelente lateral, o Chelsea não quis, ele foi pro Dortmund, pegou a titularidade na hora, fez um grande mata-mata de Champions e, na minha opinião, fazia uma grande final também, muitas vezes jogando nessa função de lateral invertido que hoje tá ficando cada vez mais comum, que cai pro meio pra armar por ali. Fazia um bom jogo o Madsen. Da Euro pelo Koeman. Mas o Madsen, cara, tem momentos na carreira de um jogador que vão ficar marcados pra sempre, não tenho o que falar, tu pode fazer uma Champions perfeita. É igual aquele lance da vida do goleiro, né? O goleiro faz 10 defesas, se ele tomar um frango, o que vai ficar marcado? Porque ele tomou um frango. O Madsen fez uma grande Champions, fazia uma grande final, na minha opinião. Errou na saída de jogo, irmão. Foi tocar no Schlotterbeck, tocou errado. A bola cai no pé do Bellingham. O Bellingham, muito esperto, toca no Vini. E o Vini se consagra como o primeiro jogador brasileiro a fazer gol em 2 finais de Champions. Ele que foi decisivo em 2022 pro título do Real Madrid, agora fecha o caixão em 2024. Coitado do Madsen, fez uma grande primeira temporada aí pelo BVB, fez gol contra o Atlético de Madrid naquele fatídico dia. Incrível, né? Os caras fazem o que faz com o Atlético de Madrid, chega no Real Madrid, meu Deus, eu não sei jogar mais futebol. Mas enfim, acho que aquele momento de pressão, né? Eu acho que o Atlético tem que começar a jogar de branco. Ali. Os caras estavam sentindo ali, putz, o jogo tá acabando. Porque assim, cara, quando você toma gol no começo, ou então no primeiro tempo pelo menos, você tem tempo pra esfriar a cabeça. Você tem um intervalo pra sentar ali, não, beleza, vamos recalcular a rota, vamos se planejar aqui, vamos pensar no que a gente vai fazer pra buscar o empate. Agora tomar gol faltando 15 minutos, cara, isso aí quebra, cara. No final de Champions, você sabe que é jogo único, você sabe que você tá enfrentando o Real Madrid do outro lado. É um baque psicológico muito grande. Não à toa, como você falou, o Real Madrid criou várias chances de gol depois do gol do Carvajal, porque o BVB sentiu muito o gol, né? Eles sentiram ali, ainda mais porque assim, cara, você tem um acúmulo psicológico, né? Dos caras pensando, puta, tamo martelando, tamo criando chance de gol e a bola não entra. Os caras vão chegar a um e vão cravar. E cravaram, tá ligado? É o momento que tem esse acúmulo. É, eu acho que mentalmente é meio que tipo assim, tamo acreditando, vamos lá, rapaziada, não sei o que. Daí sai o gol do Real Madrid, é tipo, é claro que isso é no subconsciente, mas é tipo, dá não. Os caras, né? Você começa a pensar, pô, os caras de novo, né? Não tem como, pô. Você já começa a entregar na mão de Deus ali. Você viu, por exemplo, isso mostra também diferença de maturidade, né? Porque por exemplo, o Liverpool, na final de 2022, ele ainda cria ótimas chances de gol depois do gol do Vinícius Júnior. Ele segue pressionando, segue bem no jogo. Não, a bola não entra porque o Rodrigo Courtois tava lá. Se não fosse por isso, eles teriam conseguido, né? Mas o BVB nem isso, né? O BVB desmantelou total depois do gol. E o Vinícius Júnior muito bem, né, cara? Um cara que ficou marcado no começo da carreira pela finalização dele, que era ruim. Muita gente falava como se aqui dali fosse definitivo. Não, o Vinícius Júnior nunca vai saber chutar. Não tem como melhorar. E desde que o Ancelotti chegou, obviamente, o Ancelotti tem grande mérito na evolução do Vinícius Júnior, porque ele deu confiança, acreditou no cara, desde que ele chegou no Real Madrid, que ele botou o Vinícius Júnior como titular absoluto. Isso nunca mudou. Mas o próprio Vini também, né? Porque o que esse cara deve ter treinado finalização, cara, pelo tanto que a finalização dele melhora. Cara, são 3 temporadas seguidas que ele bate o PB dele de gols. PB é personal best, a melhor marca do jogador, né? Exatamente. Tô com um BeSoccer aberto aqui. São 3 temporadas consecutivas que ele bate a melhor marca dele, ó. Temporada 21-22. 22 gols e 16 passes para gols. Temporada 22-23. 23 gols e 19 passes para gols. E temporada 23-24, 24 gols e 9 passes para gol. Essa temporada que ele acabou dando menos passes para gol. É bom lembrar que nessa temporada ele não tem um Benzema, que era um cara que ele tinha uma conexão perfeita ali. E vale lembrar que ele passou um tempo lesionado no começo da temporada. Eu lembro muito bem lá para novembro, dezembro. Ele não tinha jogado muito não, cara. Passou 2 meses lesionado nessa temporada.
Então, com certeza, se ele tivesse, por exemplo, um Mbappé ali, ele teria dado mais espaço para a próxima temporada vai dar passeio pra gol a rodo. Só que uma coisa que ele não depende de um centroavante é para meter bola na rede. Como eu falei, 22, 23, 24, toda a temporada fazendo pelo menos um gol a menos. E essa temporada era para ele fazer 30. Se ele não tem esses 2 meses off, por lesão muscular, fatalmente ele faria 30 gols. Então, cara, a evolução do Vinícius Júnior é uma parada surreal. É esforço, é treino, é repetição, trabalho duro, confiança que o Ancelotti deu para ele e talento. É aquilo que eu sempre digo, não se conquista, não se chega nesse patamar só com trabalho duro. Às vezes as pessoas falam isso do Cristiano Ronaldo, né? Mas o Cristiano Ronaldo é só treino. O Cristiano Ronaldo é só trabalho duro. Mentira, cara. Ninguém chega naquele patamar só com trabalho duro, desculpa. Se tu começar a treinar hoje, tu não consegue chegar no não patamar consigo, do Cristiano? Infelizmente. Eu não nasci com molho. Aí depois que sai o gol do Vini, o Borussia Dortmund morre praticamente, né? E consegue criar uma chance em que o Malen cruza e o Füllkrug completa 2-1 ali. Quando sai o gol, eu falei, ih, rapaz, temos um juego, um partido. Pero não, tava impedido, anulado. Aí tu botou... Cara, a transmissão foi muito cruel. Nesse momento, eu te juro, eu tava na minha casa assim, com a mão na cara assim, ó. Pensando, cara, como o futebol é cruel, cara. O time já tá perdendo, né? Depois de tudo... E ainda sai esse gol anulado. Aí eles começaram a mostrar assim, a torcida entrando em desespero, os caras chorando. Aí mostra um jogador cabisbaixo. Aí mostra o Schlotterbeck botando as 2 mãos na cabeça assim, ó. Não acreditando no que tava acontecendo. Tava impedido. E depois disso aí não aconteceu mais nada. E no final das contas, nosso querido Real Madrid, campeão da Champions pela 15ª vez na sua história. 15! O segundo time que ganhou mais... Que é outro colosso gigantesco. Tem 7. O Real Madrid tem mais que o dobro de Liga dos Campeões do segundo melhor clube a nível europeu. Pô, não é comum isso, cara. Não é uma coisa normal. A Liga dos Campeões é muito difícil, cara. É muito difícil tu ganhar uma Liga dos Campeões. São os 6 nos últimos 11 anos, é isso? Tu já deve estar com isso aberto aí. Meteram mais 4 jogadores lá entre os maiores campeões da história da Champions. Exatamente, o Paco Rento já... né? O Paco Rento ficou desde 1966 isolado como maior campeão da Champions. Olha isso, cara, desde 1966 que o Paco Rento era isolado o maior campeão. 2024, mais 4. De uma lapada só, o que é um reflexo dessa dinastia do Real Madrid, né? É um reflexo dessa era vitoriosa do Real Madrid, você meter logo 4 caras pra igualar o Rento. Os outros que têm 6 títulos de Champions agora, Toni Kroos, Modric, Carvajal, Nacho... Tem uma coincidência entre esses 5 caras. São todos do Real Madrid. Olha essa coincidência. Detalhe, o Toni Kroos é o único deles que não ganhou todos os títulos pelo Real. Né? O Toni Kroos ganhou 1 pelo Bayern. E depois 5 pelo Real Madrid. Não é isso? É isso, né? Correto. O Kroos, ele jogou hoje a sua 6ª final da Champions. Só que ele já chegou em 7. Porque na temporada 11-12, ele joga a final da Champions com o Bayern de Munique e perde pro Chelsea. E na temporada 12 e 13, que é a Champions que ele ganha com o Bayern de Munique, ele não joga a final. Então ele chegou em 7 finais da Champions, mas jogou 6. E as 6 que ele venceu, 5 pelo Real Madrid, 1 pelo Bayern de Munique. Os outros ali, né, você tem o Modric, que venceu 2 pelo Tottenham. Mentira, tô brincando. Tô brincando. Meu coração quase pulou aqui. Eu já falei, quê? Conta mais sobre isso que eu não sei. Cara, no final das contas, outra coisa importante a se ressaltar. Cara, assim, tu pega a lista de jogadores que mais ganharam Champions, né, na história, e é tudo do Real Madrid, irmão. É uma página inteira de jogador do Real Madrid. Tem um ou outro que ganhou por outros times também, né? O Alaba, por exemplo, tem 4 Champions. Agora 2 pelo Real, 2 pelo Bayern, né? Kovacic, tem uma que ele ganhou pelo Chelsea, com 4 também. Só tem 3 jogadores, na verdade, que não são, assim, predominantemente Real Madrid. O Seedorf, que ganhou pelo Ajax, 2 pelo Real e 2 pelo Milan. O único jogador a ganhar por 3 clubes diferentes, né? E o Costa Curta e o Maldini, que ganharam 5 pelo Milan. Fora isso, meu irmão, é uma página inteira de domínio do Real Madrid. Todos os principais atletas em termos de títulos nessa competição são tudo do Real, cara. Tudo do Real, ou pelo menos fizeram a maior parte das suas carreiras aí pelo... E a maioria é só pelo Real, né? Você tem o Cristiano Ronaldo com 4 pelo Madrid e 1 pelo United. Você tem o Kroos, que tem 1 pelo Bayern. Mas a maioria é só pelo Real Madrid.